E hoje nós vamos ver alguns exemplos, né? E para isso vocês vão acessar o link que está na página da disciplina. Então, se vocês olharem aqui na página da disciplina, vão ver tem algumas informações aqui sobre a disciplina. Tem aqueles links, alguns vídeos que eu já coloquei nos slides também, né? Tem outros aqui, tem o link do livro, né? Tem um link aqui interessante sobre a palestra, né? E o artigo do Mackey sobre o Dasher. Então o Dasher ele é uma ferramenta que ela funciona usando o princípio da codificação aritmética e ela é útil para deficientes, né? Para deficiente poder escrever. Então acho que é interessante aqui, né? Quem quiser dar uma olhada aqui no vídeo. Aí no vídeo o Mackey ele faz a demonstração também e vocês podem também instalar, né, no computador e utilizar ela. Ela o Dash ele funciona, né, para várias línguas, uma delas também é o português, né, então tem o dicionário para o português para funcionar ele direitinho. Bem, tem algumas... Aqui os slides, o antigo tem que colocar os slides novos ainda. Tem aqui um link onde tem os vários exercícios, as provas antigas e um formulário, né? O formulário, então aqui, ó. Então tem um arquivo aqui com vários exercícios, esses aqui com as provas antigas, então 120 páginas. Então, não só tem as provas, mas tem também, muitas delas já estão aqui com a resolução também. Então tá vendo aqui, essas aqui tem resolução. E aqui os formulários, né, que são as equações básicas aí que precisam consultar, né, para resolver exercícios e provas. Então tá tudo condensado aqui em 3 páginas. E aqui as bibliografias, né? Então o livro básico que a gente usa mais aqui é o Mackey, o Cover. O Mackey também é um bom livro, né? Tem o artigo do Shannon aqui, o livro do Gallagher. É bom também que o livro aqui tem no Google Books, no Archive, eu acho que tem não sei se está completo, mas acho que juntando os dois deve dar completo. Então acho que se não tiver completo, tem a grande parte do livro está aí, disponível online. Outras leituras interessantes, e aqui, né, onde tem alguns links práticos, né, depois, à medida que o semestre for avançando, posso colocando outras coisas aí. Bem, tem um aqui que é sobre números aleatórios, né, como a geração de números aleatórios, né, na verdade número, quando a gente usa a função rand, né, no Octave ou MATLAB, o que ele está gerando não é um número aleatório, né, é um número pseudo-aleatório, tanto que talvez você já tenha visto, né, utilizado a semente, né, o seed, que aí você seta um valor para a semente e ao fazer isso, né, a sequência de números pseudo-aleatórias que são geradas é uma sequência determinística. Então existem alguns algoritmos aí, né, algumas formas de gerar números aleatórios. Aí aqui nesse notebook aqui tem falando um pouco sobre isso. E vamos ver aqui sobre a parte, né, vamos ver sobre a aproximação da entropia do inglês, que é o próximo link ali. Então para fazer isso a gente precisa, né, de um corpus de dados, né? A gente quer estimar a entropia do inglês, a gente precisa de, se a gente, no caso, considerando, vamos tratar do inglês escrito, né? Então a gente precisa de um volume grande de dados, né, para poder melhor estimar, né, as probabilidades das mensagens produzidas pela fonte. E é claro que a escolha, né, de qual que é a unidade que a gente está considerando também, né, influencia, né? Então, quais são os símbolos produzidos pela fonte, né, de texto? Será que os símbolos, nós vamos considerar que os símbolos são as letras, os símbolos são as palavras, são as sílabas, né? Então, dependendo de qual for a escolha, né, a gente vai ter resultados diferentes, né? Então, para utilizar como base, né, vamos pegar um texto do projeto Gutenberg, o Ulisses, do James Joyce. Né, então, ele está disponível aqui nesse link, salvando ele no arquivo TXT.
né, estão vendo aqui, né, quantas linhas e quantos caracteres tem o Ulisses. E aqui mostrando um trecho do livro, né? Então um pedacinho do livro aqui. E aí a gente vai ver que durante no nosso texto, né, a gente tem símbolos, né, como de pontuação, né, esse underscore, né, tem esse travessão, tem o 2 pontos, tem vários outros símbolos que podem aparecer, né? Pode aparecer, sei lá, símbolo de moeda, né, o dólar, o pound, né, pode aparecer numerais, né, pode aparecer outros sinais de pontuação, vários outros símbolos aí podem aparecer no meio do nosso texto. E aí temos que decidir o que vamos fazer para lidar com eles. Bem, quando a gente pensa nesses símbolos, é claro que eles carregam alguma informação, né? Esses símbolos de pontuação, né, eles têm um significado, né? Você tem um símbolo, uma interrogação, né? Ou você tem um ponto final, ou você tem 2 pontos, né? São coisas diferentes e agregam algum significado. Mas aí nós vamos considerar que primeiro, né, uma aproximação mais simples, vamos considerar apenas as letras de A a Z. E também a gente tem a questão das letras maiúsculas e minúsculas, né? Então, será que se eu tenho uma palavra escrita só em minúsculas, ou se ela está com maiúscula, é uma palavra diferente, né? Então, mas em geral não, né? Para a maioria das línguas, né, não faz diferença, né? Geralmente a gente coloca a letra maiúscula no início da frase, né? E o nome próprio que vai ter letra maiúscula no início. Mas fora isso, maiúscula e minúscula não vai ter diferença alguma. Então nós vamos fazer também a conversão do maiúsculo a minúsculo. Então aqui, pegando aquele mesmo trecho de antes e usando aqui o TR para converter maiúsculo em minúsculo. E aí, para simplificar ainda mais o nosso problema, né, vamos eliminar todos os símbolos que não sejam letras de A a Z. Então vou usar o TR novamente. Então só o TR, que é uma ferramenta do GNU. Então tem disponível no Linux, né, no macOS, né, e no Windows, se você instalar as ferramentas do GNU, vai ter também, né? Então aqui estou usando o TR para remover os caracteres que não sejam de A a Z. Então, para contabilizar quantas vezes cada um dos caracteres ocorreu, vou colocar cada um deles numa linha, que aí vai ficar do jeito adequado para o sort fazer essa tarefa, né? Ele vai ordenar, ele pode usar o sort para ordenar e contabilizar a ocorrência dos caracteres. Então eu vou usar aqui o set, simplesmente pegar cada caractere e colocar. Então tudo que aparecer eu vou replicar e colocar uma quebra de linha em seguida. Então vai ficar todo mundo, né, cada caractere em uma linha. E em seguida eu usar o sort para ordenar. Então vai ordenar em ordem alfabética. Então quando a gente fizer isso no texto todo, né, então vão ficar todos os A's primeiros, depois todos os C's, todos os B's, vai ficar tudo em ordem alfabética. E depois vamos contar quantas vezes cada um dos símbolos, né, ocorreram. Então nós vamos usar aqui o unique, então vai pegar ocorrências únicas. Aqui não precisava do id para ser case insensitive, né, que já está tudo minúsculo mesmo, mas tanto faz. E vamos contabilizar, então C para contar quantas vezes cada um ocorreu. Então nesse pedacinho pequenininho, né, então apareceram 55 vezes o A, 19 vezes o B, etc. E aí depois aqui fazendo no texto inteiro. Então no texto inteiro, então a gente vê aqui quantas vezes apareceu o A, quantas vezes apareceu o B, quantas vezes apareceu o C e assim por diante. E aí vamos salvar esse resultado aí num arquivo. Né? Aí eu adicionei aqui uma primeira coluna, onde é simplesmente o número da linha aqui, né? 1, 2, 3, então um número crescente. Então eu uso o NL para fazer isso. E aí salvar num arquivo com esses dados.
para depois usar o GNU-Plot, fazer esse gráfico aí onde a gente vê a frequência de ocorrência dos nossos símbolos. E agora que a gente tem a contabilização, contabilizamos aqui quantas vezes ocorreu cada um dos símbolos, a gente pode calcular a entropia, só que para calcular a entropia, né, a gente precisa saber a probabilidade. Então a gente tem o número de ocorrências, a gente pode usar, né, a estimação de máxima verossimilhança, em que vai nos dar então a probabilidade de um determinado símbolo como sendo o número de ocorrências do símbolo dividido pelo tamanho do todo, né, da soma, né, de todas as ocorrências de todos os símbolos, né? E aí nós vamos utilizar aquela função entropia que a gente viu antes, né, essa função entropia para calcular a entropia. Então vamos carregar os resultados, né, os números de ocorrências, né? Vou carregar isso no Octave aqui. Então peguei aquele arquivo txt, né, peguei só os números de ocorrências, que é o que precisava, né, que a gente precisa para estimar a distribuição. Então carreguei isso no Octave, então eu vou ter um vetor com aqueles números de ocorrências e vou estimar, né, a probabilidade usando a estimativa de máxima verossimilhança. Então eu vou dividir cada um dos números de ocorrências pela soma do todo e usar essa distribuição que eu obtive para calcular a entropia. Então deu uma entropia aqui de 4.2. Então 4.2 bits por caractere. Cada caractere do texto, né? A gente, né, usando o princípio que a gente vai falar ainda de representação, né, que o limite de representação é a entropia. Então cada caractere do texto poderia ser representado com até 4.2057 bits, né, sem incorrer em erro, né. É claro que, né, não posso pegar cada símbolo e representar com um número fracionário de bits, né. Mas nós vamos ver depois, né, a gente pode usar códigos com tamanho variável, e aí o valor esperado, né, pode ser algo fracionário. Ou a gente pode codificar sequências, né, e aí também o valor de bits, né, por caractere pode ser um valor fracionário quando a gente codifica sequências. Bem, outra opção também seria considerar os símbolos como sendo palavras, né? Então nós vamos refazer a mesma coisa, só que ao invés, né, não vamos descartar os espaços, né, já que os espaços separam as palavras, e também vamos substituir, né, os outros símbolos, né, por espaços, né? Substituir o que não né, vão apagar todos os símbolos que não são caracteres de A a Z e espaço, né, e manter também, né, as quebras de linhas também, a gente pode transformar elas, né. Se tiver espaços e sequência, a gente pode comprimir eles, né, ou retirar as repetições, né, de espaços, usando esse S aqui de squeeze. E depois então vamos fazer com que cada palavra fique em uma linha. Então substituindo os espaços por /n. E depois vamos fazer a mesma coisa, né? Ordenar e contabilizar as ocorrências. E aí a gente vê, né, as primeiras palavras ali mais frequentes. Então a palavra the, né, é a mais frequente no texto. Depois of, depois and, depois a, depois to. Então está aí a ordem de ocorrência, de frequência de ocorrência das palavras no texto Ulisses. Aí vamos salvar esse resultado no arquivo. E da mesma forma que a gente fez lá, depois fazer um gráfico, só que agora colocando um gráfico log-log. E aí, fazendo esse gráfico aí como log-log, a gente vê algo que parece uma reta, né? Então a gente vê a lei de potência aparecendo. Então essa é a chamada lei de Zipf. Então quem tiver interesse, dá uma olhada aqui no link, lei de Zipf, conhecer um pouco sobre o que é. Bem, depois vamos pegar aqui o comprimento das palavras. Então vou pegar o arquivo onde só viu o resultado anterior, né, e vamos pegar a terceira coluna que é onde está a palavra e ver o tamanho dela. Então eu vou ter um arquivo aqui onde eu tenho a palavra e o comprimento dela.
E aí vão gerar um arquivo onde a gente tem, né, o número de ocorrência e o comprimento da palavra. Salvar esses, né, aqui aquele índice, né, salvar isso aqui num arquivo, para depois carregar ele no Octave. Então a gente vai ter, né, a contabilização, né, o count, né, quantas ocorrências tem cada palavra, o comprimento da palavra, na terceira coluna. Então vamos fazer de novo aqui na estimação da distribuição, o comprimento esperado. A gente tem o P, né, tem os L's que a gente obteve também agora. Então a gente mostrar o resultado. Então a gente tem, né, dá 11,29 bits por palavra e 2,28 bits por caractere, né? Então a gente dividindo, né, esse valor pelo comprimento esperado que a gente obteve, a gente acha o número de bits por caractere. Então note que antes a gente tinha um valor que era 4.2 e agora a gente chegou no 2.28. Então, ao mudar a nossa concepção do que é o símbolo gerado pelas fontes, né? Antes a gente considerou caractere, agora a gente está considerando como palavras, a gente vê que a gente vai ter menos bits por caractere nessa segunda concepção, né? E aqui a gente vê então que essa forma, né, quando a gente pensa em palavras, a gente está, né, pegando algumas nuances, né, algumas a gente acaba tendo uma melhor representação do que é uma língua. Porque, né, note o seguinte, quando a gente usa essa fórmula de calcular a entropia, que a gente viu até agora, a gente está supondo, né, considerando que os símbolos são independentes, identicamente distribuídos. Então a gente está considerando que é tudo ID. Então nessa suposição de que é ID, e a gente considerando, vamos supor, os caracteres como sendo os nossos símbolos, né? Então supondo que os caracteres são produzidos pela fonte, né? E segue uma distribuição que é ID. E aí nesse caso, né, a gente não está pegando, né, coisas que realmente ocorrem no mundo. A gente sabe que as sequências de caracteres numa palavra não são independentes, né? Se eu tenho um Q no português, é quase que certo que depois vem U, né? Então essa suposição de independência não é muito válida. Quando a gente pega palavras, a gente já melhora essa nossa aproximação. Aí a mesma coisa também ocorre aqui em palavras, né? Quando a gente considera que os símbolos produzidos pela fonte são palavras, e a gente está calculando a entropia usando essa forma que a gente viu, a gente está considerando que os símbolos são produzidos seguindo uma distribuição ID, são independentes e identicamente distribuídos. E também não é bem assim, né? Por exemplo, a gente tem aqui, sei lá, vamos comprimir. Então a gente sabe que vamos, depois não pode vir, por exemplo, vamos texto, vamos, sei lá, original, vamos arquivo, não faz sentido. Então depois de vamos vai ter provavelmente um verbo, né? Comprimir, vamos, ou sei lá, embora, ou vamos sair. Então não é, né, totalmente independente, né? Então a suposição de independência aqui também de certa forma é falha, mas de qualquer forma a gente tem uma aproximação aqui melhor, né, do que o caso anterior, né, que a gente estava considerando que as letras, né, que a sequência de letras são independentes. E aí vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse arquivo txt do Ulisses que a gente obteve e comprimir ele, né, usando o gzip, Lempelzif LZ77, que a gente vai falar dele ainda. Então estou comprimindo ele e aí vamos ver aqui quantos bits no final tem, né? Então no final a gente chegou, né, no tamanho do arquivo e aqui em bytes, né? Então aqui calculando quantos bits tem, dividido pelo número de caracteres, então vai ter o número de bits por caractere. Então a gente chegou no valor de 3.34 bits por caractere.
Então note que esse valor ainda está acima desse aqui, né? E está abaixo do anterior, né? Do 4 ponto alguma coisa, mas ainda está acima desse aqui. Então, intuitivamente, né? É claro que aqui a comparação não foi totalmente justa, né? Que aqui eu não removi, né, os símbolos diferentes de A a Z, né? Deveriam, para poder fazer uma comparação mais justa, deveria ter feito o mesmo processamento, né? E ver o resultado. Então, isso aí fica como para casa, então. Né, mas aí é que mostra que esse resultado, a gente chegou no valor ali que é maior, né? É claro que se a gente simplificar ali os dados, né, tirando os símbolos de pontuação, né, e outros símbolos estranhos, deixar só os caracteres de A, Z e espaço, né, a gente vai chegar também, vai dar um resultado, vai ser menor do que esse aí. Né, mas a ideia é que, né, quando a gente fala, né, que a entropia é o limite de representação, então o que é abaixo do valor da entropia a gente não pode passar para não incorrer em erro, né, a gente, nesse exemplo, está mostrando que por enquanto está mantendo-se acima, né? E é claro que quando eu pegar estruturas maiores, né, se eu considerar, né, que na verdade eu tenho uma sequência de palavras, né, e ao invés de pegar simplesmente palavras, então dependendo quando fizer melhor aproximação sobre quem que é a minha fonte, né, aí eu vou ter uma estimação melhor da entropia dessa fonte. E aqui um exemplo também, né, usando o Octave para fazer as mesmas manipulações, né? Então fazer né, usando expressões regulares para trocar aquilo que não é de A a Z por espaço, né, ordenando as palavras, etc. Né? Então basicamente o que foi feito antes, né, usando as ferramentas do GNU, é que tem também usando o Octave. Então fica aí, né, como exercício, né, dar uma olhada nesse código, né, e algumas leituras sugeridas sobre esse assunto. Aí quem quiser, né, tiver curiosidade, a gente viu esse notebook, tem aqui também o script aqui para baixar, né, e tem aqui fazendo a mesma coisa aqui, né, o ASCII em Bash, Octave, tem R também, as mesmas coisas. E depois tem outros, tem um próximo aqui onde a gente considera análise em 2 gramas, ou seja, sequência de 2 caracteres, e depois em n-gramas e tipo. Quando a gente fala de método de tipos, a gente volta nesse aqui. Bem, então terminamos por aqui esses exemplos práticos, e aí fica como para casa aí vocês revisitarem ele, né, fazer isso com outro texto, e inclusive fazer aquela comparação mais justa que eu mencionei, né, de retirar os caracteres diferentes de A a Z, né, para poder fazer a compreensão com o gzip e verificar o resultado.